compartilho, né, com a Mariana e o Marcelo. Espero que vocês aproveitem bastante do meu conhecimento, né, um conhecimento dado por Deus na minha vida. É todo um esforço que eu faço. Eu estudo psicologia e a palavra de Deus, e a palavra de Deus, esses atravessamentos, né? Eu sempre estudo a psicologia e vejo o que Deus está falando a aquele respeito de segunda a segunda. Não tem um só dia que eu não pense na psicologia, que eu não estude, que eu deixe de atender. Eu trabalho 60 horas por semana. No momento eu tenho 750 pacientes, né? Depois eu explico melhor, né? Então, assim, e Deus tem me capacitado, então eu espero assim que vocês estejam aproveitando, então, né, o meu conhecimento que tem sido Deus, né, que tem me dado esse conhecimento, tá bom? Ok, muito bom. Depois você vai falar sobre esse tanto de pacientes que você tem. Uau, quanto conhecimento, quanta experiência. Mas vamos lá. No primeiro bloco de videoaulas, que você falou sobre traumas, eu quero aqui lembrar de duas afirmativas que você fez, e você poderia dar mais exemplos sobre essas duas afirmações. A primeira, há muito passado no seu presente. Como resolver? Oi, alô? Cortou, Mariana. Vamos lá. A primeira Cortou. afirmação, há muito passado no seu presente. Uhum. Como resolver se de fato isso acontece? Ok, tá. Deu para ouvir agora, que tinha cortado. Então, nós entendemos através da aula, lembra? Quem já assistiu? Aí, vou dar, né, aquela coisa rápida para quem não assistiu, né? Mas não vou dar o spoiler também para quem ainda vai, né, fazer a aula em agosto, né? Mas um pequeno spoiler, o trauma, ele se encontra numa região do cérebro onde a fala não acessa, que é uma região mais no centro do cérebro. E aí, então, assim, esse trauma ele vai gerando padrões de comportamentos, padrões que sentimentos, pensamentos e um comportamento eles acompanham esse padrão. Então, esse padrão de trauma ele afeta essas três instâncias. E você checa, aí você pode pensar para a sua vida, para a vida da ovelha. Como que eu percebo se essa pessoa, ou se eu, algum parente, tem algum trauma que esteja a ponto de travar a vida da pessoa? Exatamente isso. Quando um comportamento, por mais que a pessoa queira mudar, a mudança não se sustenta. Então, esse é um sinal de alerta. Eu quero mudar, até mudo, mas a mudança não se sustenta. Por isso essa expressão, muito passado no seu presente. A pessoa ela não consegue alavancar, sair, ela fica ali andando no mesmo lugar. Então, esse é um sinal e, assim, nem todo mundo precisa de um psicólogo para curar um trauma, né? O próprio encontro, eu acho super válido, sabe? É muito importante. O encontro, ele dá um pontapé ali para que a pessoa, ela ressignifique o seu passado, e aí depois tem um pós-encontro, e aí tem a continuidade da pessoa se expondo à palavra de Deus no seu quarto, na igreja. Então, assim, o cristão, ele tem ali, né, um leque, é um banquete para ela, para que ela se nutra da palavra de Deus e assim ela consiga, então, se curar com o Espírito Santo, a presença né, com a Trindade Santa ali curando a vida dela. E se isso não for o bastante, a pessoa pode recorrer, sim, a um psicólogo, porque esse psicólogo, principalmente cristão, né, gente, ele vai acelerar essa cura, porque nem todo mundo consegue se curar, né, sozinho, olha, ainda mais quando foram situações muito difíceis em que a pessoa viveu no passado. E aí ela precisa, sim, né, de um profissional para que seja, então, de forma focal,
lidar com esses traumas, então. Certo. Então, nesse caso, nós podemos dizer todas as pessoas têm traumas, porque a outra afirmação é a seguinte: a pergunta não é se você tem traumas ou não, pois todos nós temos traumas. A pergunta é quanto de trauma você tem. Sim. Todos nós temos traumas, sim, né? Eu não sou psicanalista, né, Marcelo? Aí, né? Mas o trauma ele está na base da nossa estrutura, da nossa personalidade, né? Claro, assim, eu vou assim, eu estudei muito psicanálise, não sou psicanalista, mas esse trauma ele não fala mais ou menos do que Freud diz, né? Mas assim, é estruturante. O trauma, todos nós sofremos desde pequenininhos, decepções, quando saímos do ventre da nossa mãe, né? A gente está ali tão acolhidinho ali, geralmente, né? Acolhidinho, com algumas exceções, e aí você nasce, tem aquele trauma de você ter que respirar um ar, aprender a respirar. Então, isso tudo tem os traumas. Agora, no que eu me referi aí a esse trauma, se remetendo ao Éden, porque onde há pecado, há trauma. Onde há trauma, há pecado. Eu faço esse trocadilho porque Satanás, o pecado foi algo invasivo no nosso cérebro, no nosso corpo. E essa invasão é um excesso de energia que vem para a gente, para o nosso corpo. E a partir daí, então, o trauma ele causou, então, uma dificuldade, não apenas uma dificuldade, mas uma impossibilidade de nós escolhermos. Jesus veio, então, nos possibilitando, então, através da cruz, resgatando para nós o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio tem que dar continuidade, não é só assim, aceitei a Jesus, tenho agora a força total para escolher uma vida de santidade e não mais o pecado. A gente sabe que é conhecer o Senhor e prosseguir nesse conhecimento. É um processo de santificação. Esse processo de santificação, neurologicamente, psicologicamente falando, é isso. É você quebrando esses padrões, é você se livrando desses traumas para você conseguir se libertar e escolher uma vida de santidade. Escolher pelo Senhor. Porque o trauma, ele te impede de escolher pelo Senhor. Foi o que na aula eu falei, né? Você, às vezes, tem aquela dieta que sempre vai começar a segunda, mas nunca começa. Algo que você se determina a vencer e você não vence. Aquilo dali está indicando. Isso tem um pecado na minha vida. Isso é um trauma. Então, para eu ter uma vida de santidade, eu preciso cuidar desse trauma. É isso. Certo. Então, você disse que o trauma nos impossibilita de fazer escolhas. E você relacionou o trauma ao pecado. Isso. Pode esclarecer isso um pouco melhor para a gente? Esse principalmente é o pecado que iniciou, né, o pecado original, no Éden. Ali houve uma ruptura. Ali nós perdemos a nossa liberdade de escolha. Então, assim, quando não há trauma, você consegue se determinar assim, poxa, eu tenho um tipo de vício, né? Você vem do mundo, né? Ou você até mesmo criado na igreja, né? Eu não desejo mais fazer isso aqui não está de acordo, ou que não seja nem pecado, mas assim, isso aqui não está sendo bom para o meu corpo, não estou sendo bom mordomo do meu tempo, do meu corpo, etc. E aí você se determina em mudar e você não muda aquilo dali. Se você deseja mudar, é igual o apóstolo Paulo falou, né? O bem que eu quero não faço, o que eu não quero eu faço. Você deseja realizar aquilo dali, mas você não consegue. Então, sobre essa questão de pecado Sim. versus trauma. Então já está gravando, pode continuar, Rose, por favor. Tá. Então, respondendo a pergunta, né, da Mariana, tentar lembrar onde, né, esclarecendo mais, onde há pecado, né, há o trauma. O pecado, ele principalmente, se vocês esquecerem de tudo que eu estiver falando aqui, porque é algo muito profundo e algo muito técnico.
o pecado, ele tira o nosso livre-arbítrio. Ele afeta o nosso livre-arbítrio. Porque ele cria pontos cegos na nossa psique. Ele cria assim, nós no nosso cérebro. E são nós que não estão a nível da nossa consciência. O nosso cérebro se divide, né? Em nível da consciência e o nível do inconsciente. Neurologicamente falando, os traumas ocorrem no sistema límbico, que é uma região onde a fala não chega. Porque é algo muito da sensação, é algo instintivo, é algo, eu dei até o exemplo, né, de um animal irracional que até onde tem um predador perseguindo alguém mais frágil, e ali você tem algumas reações. Vou dar muito spoiler, né, para a próxima aula aí da turma. Então, ocorre o trauma nessa região, por isso que é tão difícil curar, de um conhecimento técnico, se chegar no nível em que não se cure através, né, dos passos ali normais, né, através da meditação da palavra, oração, um culto direcionado, né, de cura interior, e etc. Não sei se eu expliquei, se deu para entender, Mariana. Estou te vendo agora, não estava te vendo. Sim, inclusive, essas perguntas que eu estou fazendo é realmente para esclarecer alguns pontos. Porém, você que está aí participando dessa mentoria, você pode ir lá no chat fazer a sua pergunta, ok? Porque eu sei que vão surgir dúvidas. Em algum momento, nós vamos encerrar o bloco 1 para que a gente possa fazer as perguntas que vocês estão colocando lá no chat, ok? Então, podem tirar suas dúvidas, a psicóloga Rose está aqui para isso. Eu tenho mais algumas perguntas, porque nós estamos falando aqui sobre traumas e nós lidamos com os nossos próprios traumas e lidamos também com traumas de pessoas que nós aconselhamos. Nós temos muitos líderes presentes aqui hoje e também somos seres que temos relacionamentos interpessoais, familiares, e nós lidamos com outras pessoas que têm traumas. A minha pergunta é: pastores e líderes, quando aconselham, geralmente ouvem e têm pressa de dar um conselho diretivo, não no caso de pecado, mas reforce como essa atitude pode desfavorecer. Às vezes a pessoa quer ajudar tanto o outro, mas acaba dando um conselho muito diretivo e tendo pressa. Como que essa atitude desfavorece um aconselhamento? Eu te respondo com uma pergunta, pastora Mariana. Por essa você não esperava, né, de fazer uma pergunta. E pergunto para todos. Por que a pressa? Para que a pressa? Por que a pressa? Quando a gente está com pressa em dar uma resposta, isso fala mais da gente do que da pessoa. Às vezes a gente... aí você fica aí pensando assim, poxa, eu quero... Por que o silêncio, quando a pessoa fala algo, por que o silêncio me perturba? Por que essa pressa de eu dar resposta? Porque nós estamos aqui, né? Eu sou psicóloga, vocês, né, são líderes. Vamos combinar, se ninguém está ouvindo, né? O Veiga não está ouvindo, a gente nem sempre tem resposta. Eu como psicóloga, às vezes eu ouço, fico pensando, eu não faço a mínima ideia o que eu vou responder, né? E aí, assim, porque a gente precisa, não que você não saiba, assim, mas isso me pegou de surpresa. Eu não consigo responder isso agora, né? E aí, uma das técnicas que eu usei, assim, você pode perguntar, como assim? Me fala um pouquinho mais que você está explicando, porque eu não entendi. Às vezes, eu falo assim, olha, eu não entendi. Explica de outra forma. Eu não entendi o que você está falando. Ao invés de sair atropelando e respondendo e tal. E às vezes a questão que a pessoa está colocando não tem resposta.
naquele momento. Mas você pode, sim, acolher. Então, o que a ovelha precisa é um acolhimento e não de uma resposta, né? Então, eu fiz a pergunta e estou respondendo, assim, né? Essa pressa, não precisa se apressar para responder, porque todas as respostas já estão dentro da pessoa, só está entulhado. É claro, a pessoa está ali, talvez desesperada, está confusa, assim, né? Senão não estaria se abrindo com você, pedindo sua ajuda. Porém, a resposta já está lá dentro, e só em você falar isso, lembrar a pessoa, fulano, ciclano, as respostas estão dentro de você. Vamos estar juntas essas respostas, que elas já estão dentro de você. E aí, sim, isso vai o quê? Fortalecendo o senso de responsabilidade da pessoa por ela. Dentro dela, a resposta, sim, não desmerecendo a resposta de Deus, porque Deus ele fica muito feliz assim, uau, meu filho e minha filha achou a resposta que está dentro dela que eu coloquei, né? E dentro dela, ali com a direção da palavra de Deus, ela está lendo a palavra e ela conseguiu, né, ver na minha palavra a resposta para a vida dela. Então, a resposta está ali. Se você der de bandeja, se você se apressar e dar a resposta, que às vezes está muito claro para você, mas para a ovelha não está, isso tira, isso enfraquece esse senso de responsabilidade por ela. Isso enfraquece a autonomia que a ovelha tem. E o nosso papel, né, como um líder, é desenvolver essa autonomia da ovelha. Ela não mais precisar de você para pedir aquele conselho. Você vai ensinando a andar. E quando você vai dando respostas apressadas, você pode falar uma resposta assertiva de Deus. Só que aquela ovelha, ela não vai, me fugiu a palavra, ela não vai valorizar tanto aquela resposta como quando sai de dentro dela. A resposta veio de dentro de mim. Eu busquei ao Senhor. O pastor falou isso e eu amadureci essa ideia e é isso, veio de dentro de mim. Então, isso vai criando essa autonomia. Por isso, assim, que é algo muito desfavorável se apressarem a aconselhar e dar uma resposta para a ovelha. Certo. Queridos, podem soltar as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês lá no chat, hein? Eu vou aqui só linkando uma fala com a outra da psicóloga Rose, mas vocês podem tirar as suas dúvidas. Então, Rose, você acredita que o líder, o conselheiro que está sempre, o pastor que está sempre dando respostas diretivas, assertivas, por mais que elas sejam respostas assertivas, que está sempre se movendo dessa forma, ele pode gerar uma dependência emocional da ovelha para com a liderança? Sim. É uma pergunta porque a gente costuma ver muito isso nas igrejas. E a Bíblia fala sobre o sacerdócio cristão. Deus nos fez sacerdotes, reinos e sacerdotes. E muitas pessoas projetam para o pastor, para o líder, para o conselheiro, para o discipulador, a responsabilidade de ter uma resposta para a vida dele. Será que isso vem simplesmente daquele que é aconselhado ou a liderança acaba promovendo essa dependência emocional? É isso mesmo. E eu vejo esse problema bem recorrente dentro das igrejas de forma geral. E isso, claro, isso não é proposital. É falta de preparo. E para isso, esse curso, né? Achei fantástico, né? Essa proposta desse curso, porque isso dá ferramentas
para o líder, para o conselheiro, para ele não errar em vários aspectos que ele vem errando, né, em todas as igrejas. É você criar uma dependência, repetindo, não é proposital. Você cria essa dependência na ovelha. Lembrando, a gente não está falando de alguma direção clara que a palavra de Deus dá, né? Pastor, o que a palavra fala sobre esse assunto, né? E aí uma questão doutrinária também, a gente não está falando isso, tá? Então, né, todos os assuntos, menos a questão doutrinária e a questão, né, que é pecado ou não, tá ok? Então, essa dependência, eu ouso dizer que também me parece, eu fico com uma forte sensação, eu não estou afirmando, mas eu fico com uma forte sensação que isso também nutre o ego do líder. Eu digo isso assim, eu sou psicóloga e eu sei que eu tenho uma influência muito grande sobre os meus pacientes. Eu poderia usar muito bem algo, eu vejo longe, eu vejo assim, eu posso afirmar que eu vejo assim 10 passos à frente do meu paciente. E eu poderia acelerar essa caminhada, né, do paciente, né? Mas é o casulo, né? O casulo, né, se forçar demais, né, a borboleta não vai nascer borboleta. E se tratando agora do assunto, né, focando agora a pergunta, eu vou criar uma dependência do paciente para comigo. E isso não é justo, isso é até um pecado, isso não é de Deus. E quando nós estamos num status de poder, quando nós temos uma liderança, quando temos um status de líder, nós temos um poder, sim, de influência muito grande sobre as ovelhas. E nós precisamos estar atentos a isso. Uma palavra nossa, ela influencia e cria principalmente uma dependência dessa ovelha, dependência de nós. E o nosso papel é desenvolver a autonomia para que ela tenha um relacionamento com Deus, com a gente também, que ela considere que nós estamos falando, mas que a dependência dela seja sempre de Deus e não de nós. É isso. Certo. Então, na verdade, enquanto nós vamos aconselhar alguém, enquanto nós vamos atender alguém, nós também precisamos cuidar de nós mesmos. Porque você falou sobre o nosso ego, não é isso? Acaba valorizando o nosso ego e, em algumas vezes, o líder se sente satisfeito de estar alimentando o seu próprio ego, tendo alguém dependente dele emocionalmente. Então, isso significa que o líder também precisa de tratamento. Correto, Mariana. É isso. É isso Então, mesmo, né? seria o caso hoje de nós fazermos também algumas avaliações, enquanto líderes, avaliações individuais, para que a gente possa reconhecer o nosso estado. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Isso. É o autoconhecimento, né, que a gente precisa desenvolver. Porque essa dependência, como você disse, assim, para nós cristãos é difícil a gente enxergar isso, porque a nossa intenção é ajudar. E a resposta, quando a resposta da ovelha, ela é rápida. Quando a gente dá uma direção, a ovelha segue e a resposta vai vir. Os resultados vão aparecer rapidamente, né? Naquele aspecto que a pessoa está pedindo um conselho e tal, vão surgir os resultados. Só que a médio e longo prazo, aquela pessoa criando essa dependência, ela não vai criar, como eu falei anteriormente, um senso de responsabilidade, de força dentro dela, um desenvolvimento de um relacionamento forte com Deus. Então, a médio e longo prazo, vai acontecer isso com a ovelha e com você. Você vai ficar cansado, você vai ficar esgotado, porque as pessoas vão ficar dependendo de você, 1, 2, 10, e isso cansa, fica um buraco sem fundo. Então, na verdade, você não está ajudando,
Mas é difícil você enxergar isso no início, assim, gente, mas os resultados estão aparecendo, essa pessoa está agradecida a mim, onde tá esse erro? Onde eu estou errando? Não tem erro. E a igreja, né, aplaude, as pessoas estão aplaudindo, as pessoas estão aprovando o que eu estou fazendo. Então, assim, realmente é uma autoanálise honesta. Você precisa ser muito honesto e sincero com você, assim, qual é a minha intenção em dar esse conselho agora, né? Por mais, eu sempre faço essa reflexão comigo, enfim, de tempo, né? Enfim, recorrentemente. Tá, eu fiz essa intervenção. O que você falou de mim? O que você falou da pessoa? Eu estou sempre tendo esse olhar para mim, refletindo quais são as minhas intenções, porque sempre precisa ser o crescimento do outro, por mais que a minha intenção seja, né, altruísta, seja, né, para ajudar, né? Se de fato isso está ajudando a médio e longo prazo. Certo. Alguma pergunta? Nós não temos perguntas aqui no chat, pessoal. Olha, eu sei que vocês têm dúvidas, com certeza. Quem assistiu aí os blocos, os vídeos, tem algumas dúvidas que vão surgindo no meio do caminho. Se você quiser fazer a sua pergunta, que nós estamos indo para o segundo bloco. A gente vai linkar esse primeiro bloco com o segundo. Se você tiver alguma pergunta e até quiser levantar aí sua mãozinha ou abrir o seu áudio, fale agora. Ledilma, pastora Ledilma levantou a mãozinha. Então, abre aí o seu áudio, pastora Ledilma. Já abri. Está me ouvindo? Sim. Escola Rose? Aquela aula que você deu da gente fazer uma atividade com 10 itens e colocando não e sim, você não ficou muito claro para mim quantos sim ou não, no caso assim, não, né? Quantos não, quantos sim, que a gente precisava se fazer uma análise, ver aí se precisava ou não de uma terapia. Parece que você me falou que o meu foi tudo quase não, só as 3 últimas, que foi trauma de mãe, de irmão, né, que eu tive, irmão nas drogas, a mãe depressão, mas 3 últimas que eu coloquei, sim. Então, com essas 3 últimas, você sugere que que eu venha fazer uma terapia, é isso que eu entendi, ou não? Segundo o estudo... Ah. Oi, pastora Ledilma. Então, obrigada, tá, pela sua pergunta. Segundo o estudo dessa escala que foi realizada, né, com mais de 17 mil pessoas, um estudo que durou 15 anos, segundo esse estudo, acima de 2 se sugere uma terapia de forma focal nos traumas, né, para curar, sim, acima de 2. Acima de 3 e 4, já tem um prejuízo e um potencial para a pessoa desenvolver algumas doenças, como foi dito, né, na aula, né? Doenças, né, que podem vir por conta desses traumas lá, né, na infância, que foi do 0, né, desde o útero da sua mãe até os 18 anos. Tá bom? Ah, tá. Porque o meu foram 3, mas não desenvolvi nada, porque com a idade que eu tenho hoje, sou tranquila, não tem problema assim, entendeu? Não desenvolvi nada. Eu anotei 3 porque não era com relação a mim, mas da minha mãe e meu irmão. Então, deu 3. Sim. Outro era se possuía na família pessoas alcoólicas. Eu não tive pai nem mãe em alcoolismo, mas tive tios, né? Então, desenvolveram isso. Meu irmão que segurou, que herdou essa, né? Foi genético para ele, só para ele, porque as irmãs não, deu tudo legal. Aí, por isso que eu te perguntei, que o meu deu 3, por isso, por esse...
As três últimas, o que você está dizendo, se refere, que eu não estou com aqui o questionário. Ah, não, estou sim. Depressão na família, ou pai, ou Sim. irmão, ou mãe. No caso, minha mãe era muito depressiva pelo meu irmão. Porque meu irmão... Nesse caso, psicóloga Rose, alguma possibilidade de tirar essas dúvidas no privado? Se houver alguma dúvida sobre essa atividade? Porque tem algumas coisas pessoais, né? Sim. Só para tentar fechar aqui, essas três últimas perguntas que referem à família, eles têm um grande potencial para interferir, para respingar no membro da família, que está ali, né, sendo uma testemunha passiva daquilo que está acontecendo dentro do seio familiar. Tá ok? Tá ok. Entendi. Sanou, então, pastora Lidilma? Sanou. Que bom. Queridos, eu vou fazer o seguinte, já são 8h10, nós tivemos essa intercorrência também, aí no meio do caminho, né, de cair aí a nossa transmissão. Então, nós podemos tirar mais 5 minutos, Marcelo? Podemos acrescentar mais 5 minutos? Sim, claro, com certeza. Ok, beleza. Mariana? Sim, Rose. Mariana, eu posso, vai passar por outro bloco, né? Eu posso dar uma sugestão também, assim, se é algo desfavorável para o líder, para não criar essa dependência também, dar uma sugestão? Claro, com certeza. Obrigada. Líder, não elogie a sua ovelha. Até que você tenha certeza que aquela pessoa, que é a ovelha, ela já tem aquilo dentro dela. Isso cria uma dependência enorme, você elogiar a ovelha. Pois, então, como é que ele vai fazer, né? Você pode, assim, quando for dar um elogio, um exemplo, uma ovelha, né, ornamentou a igreja, muito bem, foi criativa. Um exemplo. Você vai, então, perguntar a essa ovelha assim, Dona Maria, você não tinha percebido, isso aqui ficou criativo, você não tinha percebido o quanto você é criativa? Eu falei assim, poxa, parabéns, ficou lindo! Elogio, um elogio ele é tão ruim quanto uma crítica, se não for um bom elogio. Então, assim, Dona Maria, você já tinha percebido isso na sua vida, que você é criativa? Não. Ah, você não sabia disso. Tá vendo? Você está validando, você não está dando parabéns. Aquilo, um elogio de forma genérica, ela cria uma dependência. E até um elogio. Olha, como você fez isso aqui bem. Primeiro, garanta que ela reconhece que ela faz aquilo bem. Se ela reconhece, pastor, meu líder, sim, olha, eu sou muito criativa, eu já, isso aqui, outras vezes também faço isso. Você já se deu parabéns por essa coisa tão linda que você fez aqui? Sim, eu reconheço, sou muito boa nisso. Aí, ok. Você está de parabéns. Viu? Primeiro, garanta que a pessoa, ela reconhece aquela virtude dela e ela celebra aquela virtude, ela reconhece que aquilo foi dado por Deus. Aí, sim, depois disso, você pode elogiar. Porque um elogio, ele cria essa dependência. Então, eu queria só ressaltar, né, esse ponto. Uau, que informação! Acho que a gente precisava de uma mentoria só para falar desse assunto aí. Que informação preciosa! Bem, nós vamos para o segundo bloco. Se você tiver alguma pergunta, eu vou pedir que você coloque no chat, ok? Para a gente realmente ganhar tempo, escreve lá a sua pergunta e eu vou fazer questão de, ao final desse segundo bloco, a gente tirar a sua dúvida, ok? Aliás, a psicóloga Rose tirar a sua dúvida. Continuando, vamos falar sobre o autocuidado. Você já deu uma pincelada aí no primeiro bloco falando sobre o autocuidado. Então, vamos falar sobre a rota do sono, porque vamos combinar que a vida cristã, ela é bem noturna.
não é verdade? Dos nossos compromissos, vamos dizer assim, não a vida cristã, mas os compromissos de um cristão são bem noturnos. E geralmente naquela hora que já era para a gente estar desacelerando, nós estamos às vezes a todo vapor. Vou chutar aí 10 horas da noite, às vezes tem gente ainda na igreja em aconselhamentos. O que você poderia reforçar ou indicar para essas pessoas que vão dormir estressadas depois de atender e aconselhar ovelhas até tarde da noite? E a gente pode incluir também, acredito, doutora Rose, para questões familiares, pessoas que querem resolver situações difíceis, familiares em casa mesmo, tarde da noite. Quais são os seus conselhos? Vale lembrar que nós não somos máquinas, né? O ideal, realmente, mesmo respeitando esse contexto, né, eclesiástico, o ideal é que não tanto familiar, eclesiástico nesse ambiente, que não se faça, que não se exponha a assuntos tão pesados, tão mobilizadores, tarde da noite. Em casa, você pode fazer seus combinados. É mais fácil. Olha, à noite vamos combinar que a gente... mas vamos dormir virados um pro outro? Não. Vamos combinar que a gente vai guardar esse assunto aqui, né, num lugar, né, precioso aqui, num lugar reservado, e amanhã, num tempo mais favorável, a gente vai conversar sobre isso. A gente não vai dormir irado um com o outro. Nós só estamos combinando que no momento mais favorável nós vamos conversar, porque nós não somos máquinas que desliga o botão e eu vou dormir. Virou, estou dormindo. Não é assim. Em casa a gente pode fazer combinados. Já na igreja, você como líder, assim, a ovelha veio, alguém veio pedindo um conselho. Primeiro você precisa checar, assim, primeiro evitar, né? E aí você vai checar se aquilo é realmente urgente para tratar naquele horário da noite. Às vezes é. Então vamos por aí. Vamos supor, né, que realmente é urgente. Deixar para amanhã um negócio vai sair até, né, em violência doméstica e tal, uma coisa assim. Ok. E aí primeiro você checa com você quanto tempo você vai suportar, aguentar, aconselhar naquelas altas horas da noite. E aí você vai checar, bom, eu tô aqui, eu posso estar disponível 1 hora, meia hora, eu consigo estar disponível. E aí você checa com você e transmite isso para a sua ovelha, assim, olha, fulana, poxa, você está demandando tanto, eu estou vendo que você está muito transtornada e tal, você vamos orar, papapá. Então, assim, olha, eu consigo, eu tive se eu precisar entrar em detalhes como foi seu dia, olha, eu consigo te dar um tempo de valor que o que você merece, com esse tempo de valor, eu consigo dar meia hora para você agora. Eu consigo te ouvir e te acolher mais ou menos meia hora, 40 minutos. Passando disso, eu não vou conseguir te dar o meu melhor, porque eu estou muito cansada hoje. Eu não vou conseguir te dar mais do que isso. Mas eu te garanto que essa meia hora eu vou ser toda sua, vou ser todo seu. Eu vou estar aqui totalmente atenta e disponível para você. E aí você coloca assim, bom, eu aguento 40 minutos, você coloca 10 minutos a menos. Sempre 10 minutos a menos. E quando for chegar na hora, você vai olhando, que aí a ovelha já vai saber, o seu discípulo já vai saber. Ela está olhando a hora, porque nós já combinamos que ela vai estar disponível para mim por 40 minutos, por 30 minutos, que é o que você consegue dar. Então, moral da história, estipule um horário, se você estiver cansado. Primeiro, cheque a sua energia e quanto você está disponível. Combine com a pessoa, com essa ovelha, quanto tempo você vai estar disponível. Tá?
já que não tem jeito, né? Está lidando com uma situação ali, né? Um desastre, uma coisa desesperada naquele momento. Se não for desesperador, não tem necessidade de ser naquela noite. Você pode marcar para o dia seguinte, né? E aí você combinou. A pessoa está ali desesperada, né? Faz a pessoa, nesse desespero, ela escrever, sim, dentro daquele desespero todo de sentimentos, de pensamentos, a pessoa está confusa, ela não sabe como lidar com a situação. Então, sempre pensa aquilo que está mais forte. Sempre. De tudo que você está vivendo, você está pensando agora, o que está mais forte? Sempre pergunta o que está mais forte. Qual é o pensamento mais recorrente? Qual é o pensamento mais forte? Daquele saco todo, daquele monte de coisa que ela está trazendo, está tudo confuso, ela vai conseguir nortear o cérebro dela, assim, isso aqui, pastor, pastora, discipulador, é isso aqui que está mais forte. Dentre tudo, isso está. Faz a pessoa escrever. Anota aí, papel e caneta. Anota aí. Não é no celular, é no papel. Anota aí, arruma na hora. A gente tem sempre uma caneta, um papel assim, rascunho. Anota aí. Escreve letras, rapaz. Esse pensamento, esse sentimento, essa sensação, eu estou me tremendo toda, eu estou ansiosa. Isso, anota aí. Ok, tá vendo? E aí, assim, você vai orar, então, depois disso, orar em cima disso que está mais forte. E faz a pessoa, ela... Aí você está vendo, eu não vou resolver isso tudo hoje. Não dá. Então, assim, de uma forma imaginária, faz a pessoa guardar aquilo num lugar bem grande, como um container, por exemplo. Olha, agora nós vamos orar. Imagina agora um container, e você está ali agora, eu estou com você também, você está jogando tudo lá dentro agora. Esse sentimento você falou que está mais forte, esse pensamento joga tudo lá dentro. Trancou? Aí você ora, Senhor, estamos colocando aqui. Vai colocando, vai colocando. Trancou? Ok. Agora me dá essa chave aqui. Vem para me dar a chave. A chave, eu aqui online faço isso com os pacientes, me dá a chave, eu estendo a mão, o paciente me dá a chave. Agora, em outro momento, nós vamos conversar mais sobre isso, vamos estar orando, eu estou contigo, orando e tal, com absoluta certeza. Depois dessas intervenções, desse passo a passo, a pessoa vai estar mais tranquila e você, principalmente, a distração, e você não vai estar tão desgastado para poder dormir daqui a pouco. Entende? O psicólogo, ele atende 50 minutinhos, no máximo tardar 1 hora. Eu não gosto de fazer nem uma hora, eu faço 55 minutinhos, eu gosto de tirar um tempinho para mim, para eu fechar uma história, para ir para outra história. E como é que eu consigo, em 50 minutos, às vezes a pessoa está assim, desesperada, pensando em suicídio, pensando, né, é um desespero total. Quantas sessões as pessoas estão desesperadas? E eu consigo fechar em 50 minutos. E não deixo a pessoa sempre sai melhor do que quando ela entrou para o aconselhamento, né, para a terapia. Então, como é que eu consigo e você não consegue? Não é só técnica, né? São as técnicas que eu utilizo e o meu autoconhecimento. É possível. Você que lida com gente, é possível você em 50 minutos, 1 hora, e ser iniciar sim o assunto. E você não levar para casa à noite um turbilhão de emoções que foram ali deflagradas, você não vai conseguir dormir fazendo isso. Então você precisa se proteger o seu cérebro à noite dessa agitação. Então, viu? Eu coloquei uma possibilidade de você adiar uma conversa, pode marcar para um outro dia. Meu irmão, minha irmã, é tão urgente assim? Dá para esperar até amanhã? Vamos orar aqui, tal. Se não der, aí foi quando, né, a possibilidade, a chance não, me faltou agora a palavra. Nós fomos por um caminho assim, onde a situação não dava para adiar, que é desesperadora.
E mesmo assim, diante disso, você pode fazer um desfecho de uma forma que você se proteja, para que você consiga dormir. Terminei. Uau! Quantas ferramentas nós estamos aprendendo nessa noite. E você falou também da pessoa sinalizar, eu tenho tanto tempo, porque nós não somos máquina. Isso também fala de uma identidade do líder de reconhecer a sua humanidade, não é isso? Porque tem líder que quer mostrar uma força, quer mostrar que pode. Então, o fato da gente reconhecer a nossa humanidade nos ajuda também a ter esses limites, a colocar esses limites, não é isso? Agora, tá certo? Tá certo. Ok, agora, se numa conversa dessa, como você acabou de falar, sobre violência, por exemplo, uma violência física, violência doméstica, a pessoa vem relatar uma violência. Essa é a última pergunta para a gente abrir aqui para as perguntas, para a gente ir caminhando para o final. Se numa conversa dessa, a pessoa relata algum tipo de violência, em que casos devemos imediatamente aconselhar a pessoa que sofreu a violência a procurar as autoridades? De repente, você vai conversar com alguém, a pessoa relata violência, no caso, as autoridades eclesiásticas, e no caso, quando a autoridade já é eclesiástica, está ouvindo aquele relato, procurar as autoridades, os órgãos competentes, para fazer aí uma denúncia, no caso de crime. Sim. Quando eu sugiro em que a pessoa procure uma delegacia, né? No caso é uma delegacia, quando tem risco de vida. Se tem risco de vida, você está tendo uma violência física. Então, diante de uma violência física, sim, a urgência de procurar, a gente tem sido somente uma vez, de procurar uma delegacia. Tá, ok? Agora, só nesse caso, nos outros, não que não sejam tão devastadores como a violência física, só que não tem o risco de vida iminente. Uma violência, né, a psicológica, a moral, está tudo condensado na psicológica, a moral, violência, né, contra os bens, contra, né, os documentos da pessoa, né, enfim, várias violências. Então, assim, essas violências dá um tempo maior para você cuidar, se chamar, né, o agressor, o agredido, a vítima, né, e conversar, e assim, e se perdurar, sim, aí a médio e longo prazo, a pessoa pode, diante de tanta violência, ela pode sim até ir contra a vida dela, né, por conta de depressão, por conta, né, daquela pressão do ambiente. Aí a médio e longo prazo, aquilo tem risco de vida, sim. Ok? Agora, vale lembrar, eu já trabalhei numa delegacia de mulheres por um tempo, tem muitos anos, eu era estagiária de psicologia, e assim, é um ambiente muito ruim, e por isso que eu sugiro apenas que procure as autoridades diante de uma violência física, porque na época, assim, que eu me lembro, já deve ter mudado um pouco, mas a estatística não muda tanto assim, de 10 mulheres que procuravam a delegacia, os policiais ficavam até chateados. Eles já sabiam o perfil, né, da mulher e falavam assim, essa daqui vai voltar respirando a queixa. De 10 mulheres que procuravam, pelo menos na minha época, isso não deve ter mudado, de 10 que procuram e que fazem ali o registro de ocorrência, 8 vão lá e retiram depois. E aí os policiais eles ficavam muito chateados e até tratavam mal, em indisposição essas mulheres, porque eles sabiam que essas mulheres iriam retirar, porque tem o ciclo da violência, né? Tem um momento difícil ali, né, do agressor que fica com raiva, e aí o agressor, ele agride, e aí ele se sente culpado, e aí faz juras de amor. Nesse momento das juras de amor, de que não vai se repetir, a mulher vai lá e retira o registro de ocorrência. Então, por isso, assim,
E se essa mulher sofreu essa violência, se esse homem também, eu já atendi um casal em que a mulher que agredia esse homem, né, e ele se sentia muito envergonhado por isso, porque o rosto dele vivia extremamente machucado, ele vivia maquiado de tanta violência doméstica contra esse homem, né? Olha, Então, assim, isso também ocorre. Então, quando eu digo mulher, porque realmente a estatística é maior, mas tem o idoso, tem a criança. Então, assim, se chegar a esse ponto, realmente a igreja dá esse apoio. A mulher precisa dessa rede de apoio, porque ela não vai ter essa rede do governo, não vai ter esse apoio. Né? Vai lá na delegacia, vão tratar mal, vão dar aquele guia, né, para você fazer o seu exame de corpo de delito lá no IML, né? Vai querer medida protetiva? Não vai? Então eles são muito secos, é um ambiente muito ruim, devastador para aquela mulher que já está devastada. certo. E aí, nesse caso, o líder, ele pode acompanhar, mas ele deve fazer essa denúncia ou sempre a pessoa que sofre a violência? A pessoa que sofre. E aí ela pode levar uma testemunha. Não precisa levar a testemunha, ela pode levar uma identidade, um documento da pessoa que vai testemunhar, que acompanha aquela vida. Não, essa minha ovelha aqui, ela está sempre, chega na igreja, ano passado também ela falou isso, essa violência, eu conheço esse esposo, essa esposa e tal, mas é sempre a pessoa, a vítima, que tem que ir lá fazer o registro de ocorrência na delegacia. Certo, ok. Queridos, nós estamos quase chegando ao final. Se você tiver alguma pergunta que eu li aqui no chat, ainda não tivemos pessoas que escreveram no chat, mas que querem fazer perguntas aqui agora, ao vivo. Você pode levantar sua mãozinha ou abrir o seu microfone para você fazer a sua pergunta. Enquanto você vai levantando sua mão, abrindo seu microfone, Rose, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, pensei que alguém tivesse perguntado aqui. Tá. Eu quero deixar aqui, né, se o pessoal não pergunta. Alguém falou? Não, né? Não, alguém não falou não. Se eu tivesse perguntado aí se o microfone estava aberto. Se não houver tempo mais para o final, assim, eu quero deixar, né, eu quero incentivá-los eu deixo um versículo com vocês, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Seja bem honesta com você. O amor que eu estou liberando para o meu próximo está sendo proporcional a mim, é o que eu libero para mim. Eu sou misericordioso comigo, na medida que eu sou misericordioso com o próximo. Eu tenho compaixão por mim, eu sou gentil comigo, com os meus erros, não estou falando de pecado. Eu sou gentil com os meus erros, eu sou misericordiosa, eu estou liberando tanto amor por mim assim, né, assim como libero para o outro. Né? Então, assim, que essas respostas sejam feitas com honestidade, que precisa, no mínimo, ser proporcional. Ok. Alguém gostaria de abrir o seu microfone e fazer a sua pergunta? Ou levantar a sua mãozinha? Porque no primeiro bloco nós tivemos 2 pessoas que levantaram a mão, mas a gente precisou prosseguir. Marcelo, você consegue ver aí? Tem alguém que levantou a mão? Não tem. O Flávio Silva levantou a mão agora. Isso. Flávio, boa noite, Flávio. Boa noite, doutora. Pelo que eu assisti nas aulas, nas videoaulas, e por tudo que foi dito até agora, eu entendi que o aconselhamento ele acontece a partir do momento que nós temos bem estabelecido o nosso próprio conhecimento, o nosso autoconhecimento. A partir daí, a gente está apto para aconselhar alguém. É isso?
a sua voz, ela falhou num pequeno momento, mas eu não sei se eu entendi essa pergunta, assim, a condição, pelo que eu entendi, sim, a condição para ser um bom conselheiro, ela inicia no autoconhecimento, sim. Foi isso que você perguntou? Exatamente. Para que a gente Sim. seja apto para aconselhar, a gente precisa se conhecer bem. Para que a gente possa transmitir amor ao próximo, a gente tem que desenvolver o amor próprio antes de qualquer coisa, não é isso? Isso, exatamente. Exatamente. É cumprir, né, com a palavra de Deus. E amar o próximo como a si mesmo. Maravilha. Maravilha. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço a pergunta. Uma pergunta: você indicaria a terapia para todos os líderes? Ou existem casos em que não há necessidade? Eu digo para o autoconhecimento. Para os líderes, eu indicaria sim. Não um período grande, porque a gente não precisa ser período grande, mas de alguns meses, assim, 12 sessões, 24 sessões, assim, eu costumo, para alguns líderes que eu atendo, eu faço assim, eu vou te atender em 24 sessões. É o suficiente para você desenvolver o seu autoconhecimento, né, e dar uma olhada naqueles pontos cegos que todo mundo tem, né, dar uma olhada nos pontos cegos, fazer alguns ajustes. Para os líderes, sim, eu acho que isso seja essencial. Ok. Inclusive, para pessoas que hoje não ocupam o cargo, a função de liderança, mas também são pessoas que se relacionam com outras pessoas. Os relacionamentos interpessoais familiares, você indicaria para esse autoconhecimento? Sim, sim. Assim, tem, assim, raro, é bem raro, mas tem pessoas que elas tiveram assim, uma família muito ajustada, equilibrada na infância, e que não cresceram analfabetos emocionalmente. É uma minoria. Hoje eu vejo, hoje em dia, tem uma porcentagem muito pequena quem não tem esse analfabetismo emocional. Então, assim, por isso, assim, eu indico, sim, né, para a maioria das pessoas, uma terapia, alguns, né, por mais tempo, outros por menos tempo, sim, eu indico, sim, né. Nós lidamos com vida, que você falou, pastora Mariana, basta a pessoa, ela ser ativa dentro, né, do corpo de Cristo, ela vai lidar com gente. Então, ela precisa desse autoconhecimento, não só para abençoar as vidas, mas principalmente para se abençoar e viver a vida abundante de Deus. Entende? Ok. Nós temos uma mãozinha levantada, pode ser a última, Marcelo? Faltam 3 minutos para 8h40. E daí nós encerramos. Dá tempo? Tá, dá tempo sim. Chegou uma pergunta aqui. Só mais uma, então. Vamos lá. No chat, a doutora falou de 12 ou 24 sessões. Qual o intervalo de tempo de uma sessão para outra? Eu acho que não Uma semana seria... tá. 12 ou 24. 12 para alguém que está sem nenhum comprometimento. E aí, assim, analisar. É alguém que realmente, né, não tem comprometimento nenhum e tem um conhecimento já bastante grande sobre si, e aí fazer pequenos ajustes. 24 sessões é o ideal, e seria sessões semanais. Existe, né, um objetivo e um motivo de ser semanal, porque senão não sedimenta aquilo que a pessoa conquista. Só depois, aí pode intercalar, né, de 15 em 15, mas inicialmente precisa ser toda semana. Ok, obrigada, Rose. Marcelo, podemos fazer a foto oficial aí da nossa mentoria com a doutora Rose Rodrigues? Então, pessoal que puder abrir sua câmera aí, não vão aparecer todos no primeiro momento, que temos aqui
43 pessoas e na tela não aparece todo mundo ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui quem está aparecendo aqui, já está todo mundo. Então, diga, eia! Eia! Pronto, pessoal. Ô, beleza. Nós queremos Ok. agradecer, psicóloga Rose. Alguma consideração final? Bom, eu agradeço, né, a confiança, agradeço o privilégio, né, e aí assim, eu tô com muita alegria que estou aqui com vocês, né, podendo tirar todas as dúvidas e reforçar aquilo, né, que foi aprendido nas aulas. Eu agradeço a oportunidade e a confiança, tá ok? Então, eu queria que você levasse uma palavra com vocês aí para a vida de vocês. Autenticidade, né? Sejam autênticos naquilo em quem vocês são, com clareza de suas limitações, de suas potências, de suas imperfeições, e isso traz, então, isso te ajuda a ser autêntico. E é isso que a ovelha quer ver, a sua autenticidade, como você se relaciona com as pessoas, que a autenticidade, ela se dá na relação com o outro. E a ovelha vai querer ser igual a Jesus, olhando para como você se relaciona com Deus e com as pessoas de forma autêntica. Uau! Obrigada mais uma vez, doutora Rose Rodrigues, Obrigada. psicóloga amada aí do Instituto EIA. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, agradecer pela gestão do Instituto EIA, que tem trago para nós profissionais maravilhosos. Agradeço ao Marcelo, gestor técnico, que esteve aí nos acompanhando. E você pode abrir o seu microfone agora para dar boa noite